Cara, na moral, assim, tudo mudou na sua vida, assim, tudo mudou. Quando a minha esposa ficou grávida pela primeira vez, eu tenho essa onda, né, que eu falo assim, que pela primeira vez eu já tenho 2 filhos e tal. No meio disso tudo, né, a gente viu essa banda aí tocando, meus filhos nasceram, essa banda foi progredindo também, né, pô, hoje os caras estão num nível muito bom, né. Não que não tenha sido muito bom antes. Agora já não dá mais para desfazer, não é isso? Mas, pô, fica o elogio final, não é isso? Pô, tá maneiro demais, cara, tá muito legal. Então, quando o meu primeiro filho ia nascer, cara, quando minha esposa ficou grávida, a gente começou a viver aqueles momentos ali. Assim, eu sabia que eu ia ser pai, eu sabia que eu já era pai, sei lá, eu via a barriga dela crescendo e ela dizia que ela sentia uma opção de coisa. E a mulher tem direito de dizer que tem desejo, né? Aí, pô, de repente ela quer comer uma parada, eu tenho que me virar para arrumar aquele negócio. E, para mim, eu vi aquilo tudo acontecer, cara, mas eu só caí na real mesmo, assim, só caiu a ficha. Sabe, a gente usa essa expressão, não usa, de, pô, caiu a ficha. Só caiu a ficha mesmo na hora que eu peguei o meu filho nos braços mesmo, assim. Quando eu peguei meu filho no colo, o parto que a gente fez era no hospital que você podia ficar lá junto. Não sei se em todos é assim, mas eu orei para eu não desmaiar, porque eu sou bastante fraco, assim, vejo algumas coisas e desmaio. E aí o médico falou assim, ó, quando você entrar na sala, você... qualquer coisa você não olha para frente, não. Você olha para o chão. Aí eu já ficava assim, não, tá bom, tá bom. Eu já olhava para o chão antes de entrar na sala, para eu não ver alguma coisa que pudesse fazer com que eu desmaiasse ali. Cara, mas quando eu vi o meu filhinho, né, pela primeira vez assim, peguei ele nos braços, aí realmente assim, caiu a ficha, aí eu, poxa, aí agora eu sou pai realmente, né? Aí eu virei pai naquele dia, assim. Eu sei que já aconteceu muita coisa antes, né, durante a gravidez, mas aquele dia foi um dia decisivo, assim. Existe uma expressão que se chama dia D, assim, é o dia da decisão, né? Pô, o dia D foi aquele dia, né, 18 de agosto de 2016, eu segurei meu filho nos braços e eu vi, poxa, realmente hoje eu sou pai. A nossa história com Jesus, ela às vezes tem um dia D também, assim, um dia que a gente nasce, beleza? Que a Bíblia pode chamar de novo nascimento em algumas situações. Mas o que é interessante é que muita coisa é gerada antes desse novo nascimento, entendeu? A gente gosta de segmentar muito as coisas também no nosso entendimento. Então a gente acha às vezes que assim, pô, qual foi o dia que você... Se eu te perguntar assim, né, para quem já está aqui há mais tempo, eu perguntar assim, pô, qual foi o dia que você se converteu, assim? Esse dia D, assim, esse dia que você tomou uma decisão, creu, entendeu. Algumas pessoas vão saber discernir esse dia, outras pessoas nem vão saber discernir, mas aquelas que sabem discernir, eu, por exemplo, eu sei que com 15 anos eu ouvi essa mensagem pela primeira vez e fui ouvindo durante algum tempo, até que teve um dia que eu, poxa, decidi me enxergar como cristão e decidi entregar minha vida a Jesus. E eu fiz aquela oração tradicional, assim, tem uma oração que se faz, né? É uma oração que virou uma regra, tipo, para você entregar sua vida a Jesus. Aí você diz, poxa, Jesus, entra no meu coração, né? E eu me arrependo dos meus pecados, tal, muda a minha vida a partir de hoje, tal. Mas nem todo mundo viveu esse dia também, entendeu? Nem todo mundo teve esse dia que fez essa oração necessariamente. E o que é maneiro mesmo que eu estou querendo te falar é o seguinte, cara, rola muita coisa antes também desse dia acontecer. E a gente vê a mão de Deus nessas paradas, cara. Eu consigo enxergar plenamente, assim, que Deus cuidava da minha vida muito antes de eu fazer 15 anos e muito antes de, aos 15 anos, eu estar vivendo uma crise, assim, de não entender o que fosse a vida e achar que a vida poderia não ter propósito nenhum mesmo, achar a vida completamente vazia. Eu conseguia fazer esse tipo de percepção
E eu sei que você pode fazer esse tipo de percepção agora também, entender que a vida sem Jesus, assim, sem Deus, cara, é uma vida completamente sem sentido. E ao passo que eu fui tomando consciência disso, ainda que aquele dia não tivesse chegado, o dia que eu levantei minha mão, fui lá na frente, e o louco disso tudo é que eu entrei numa igreja que eu nunca tinha entrado na minha vida, eu já contei essa parada, várias vezes, desculpa, eu vou contar de novo. É igual a parte do meu filho, eu conto toda hora. Cara, eu entrei numa igreja que eu nunca tinha entrado na minha vida, eu nem sei onde fica essa igreja hoje, para você ter noção, assim, eu sei o bairro que fica, mas eu nunca mais passei naquele lugar, eu nem sei como é que eu entrei naquele lugar. Eu entrei naquele lugar, e aí rolou uma parada assim, era um culto de jovens também, assim, rolou uma parada meio doida lá, eu fiquei prestando atenção, aí no final o pessoal perguntou assim, quem quer entregar a vida a Jesus aí e tal? Aí, cara, eu resolvi aquele dia lá, eu pensei, vou entregar minha vida aí e tal, aí levantei minha mão e fui lá na frente, aí fiz essa oração, e eu percebo o quanto que Deus foi cuidando disso tudo para que esse dia acontecesse, né? Eu não sei se você consegue ter essas noções, assim, quantos livramentos, quantas coisas aconteceram, quantas vezes você ouviu a palavra sendo pregada até que chegasse esse dia fundamental. Há pouco tempo eu estava no retiro agora de carnaval, aí eu estava trocando ideia com um cara lá no retiro, aí ele estava falando o seguinte, essa parada foi muito interessante, assim, espero que seja interessante, né, porque eu falei que foi interessante, e aí de repente você vai prestar atenção, vai falar uma parada maneira, né? Conversando com o cara falou assim, olha, a minha família sempre pulava carnaval, ia para qualquer coisa, qualquer zoeira e tal. Agora a gente está aqui nesse retiro, mas assim, eu não estou preparado para me entregar para Jesus. O cara mandou real mesmo, assim, na lata. Não estou preparado para me entregar para Jesus, entendeu? Eu sei assim, que só o fato de eu não estar lá fora pulando carnaval, que eu estaria, eu sei que isso já é alguma coisa, mas assim, eu estou muito longe de entregar a minha vida para Jesus. Então assim, o que ele estava querendo dizer? Que entre esses primeiros momentos, tipo a gestação da minha esposa e o nascimento, ele estava, sei lá, nos primeiros meses, só daqui a 9 meses, ele ia nascer de novo. Ele falou isso aí. Aí um amigo foi... interveio, aí falou assim, poxa, cara, você não sabe se vai ser daqui a muito tempo, entendeu? A gente não tem como saber essa parada. Cara, você acredita que 2 dias depois o cara estava lá levantando a mão lá na frente, estava chorando de joelhos e estava entregando a vida a Jesus e tal. Às vezes você está aqui mais ou menos nessa perspectiva, assim, estou chegando agora, estou achando essa parada maneira, rola um som maneira, galera legal, mas, estou longe, sabe? Vai demorar bastante, daqui a muito tempo, vou fazer outras coisas da minha vida, de repente, depois eu entrego minha vida para Jesus. A gente não sabe, cara, a gente não sabe. A Bíblia chama esse processo que a gente vai se preparando de regeneração. Essa regeneração é o seguinte, é como se a gente fosse cego e a gente não pudesse, enxergar aquilo que é tão bonito que Deus está mostrando para a gente. E a gente só passa a enxergar quando Deus abre os nossos olhos. Aí isso a Bíblia chama de regeneração. E aí quando isso acontece, a gente acredita que a beleza que se manifesta para a gente quando a gente enxerga a Jesus e a obra que foi feita na cruz e tudo que é o Evangelho, isso é tão bonito, é tão belo, é tão maravilhoso, que isso é irresistível. Então é assim, Deus tira a venda dos teus olhos quando você enxerga. Você olha e você diz, eu quero, e sempre é assim, e sempre vai ser assim, e nunca você vai dizer que não, porque nunca você viu algo tão bonito, e tão maravilhoso, e tão sublime, e tão perfeito, e tão eterno, quanto essa obra de Jesus Cristo, que se manifesta em amor pela sua vida. Essa parada é irresistível, cara. Não tem briga nessa parada, não é Deus lutando com a gente, de repente é mais fraco, não consegue resistir. É sem resistência. Quando isso se abre, quando essa voz fala ao nosso coração, a gente simplesmente diz sim, porque só há a única possibilidade de dizer sim, porque isso é bonito e maravilhoso demais. A gente está diante de um texto que você vai abrir aí agora, por favor, que é João, capítulo 3, verso 3. Que Jesus fala de uma parada que é conversão.
se a gente quiser segmentar essas paradas é difícil, mas é assim, a regeneração é isso, é Deus abrindo os seus olhos, e a conversão é você enxergando. Às vezes acontece tudo ao mesmo tempo, assim, na mesma noite, no mesmo dia. Pô, no mesmo dia que você ouviu pela primeira vez, foi o mesmo dia que Deus abriu os seus olhos e que você olhou e enxergou, então, com certeza você quis que essa parada rolasse. Para alguns, esse processo vai ser bastante gradativo, pouco perceptível, às vezes bastante demorado mesmo. Jesus vai falar dessa parada e vai chamar isso de novo nascimento, beleza? Então tá todo mundo aí acompanhando comigo, ó, Evangelho de João, lá no Novo Testamento, capítulo 3, verso 3. Qual o contexto que está rolando? Um cara chega, vai trocar uma ideia com Jesus, esse cara chega de noite, então assim, ele foge da muvuca, ele também não quer que os outros vejam que ele está falando com Jesus, esse cara tem uma importância na religião lá daquele povo, e ele vai meio que escondido trocar uma ideia com Jesus. Aí, cara, é interessante que... Posso ler o verso 2? Eu sou bom para mudar de ideia, só eu que acho graça dessa parada. Olha só, verso 2, então, vou começar no verso 2. Esse cara chega para Jesus, aí ele fala assim para Jesus, ó, o nome do cara é Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite, verso 2, disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Cara, é interessante, né, que o cara pergunta uma coisa e Jesus responde outra. Para pensar aí, cara, parece que tem nada a ver uma coisa com a outra. E Jesus dá meio que passa fora no cara, assim, parece, né, porque Jesus manda uma real assim para o cara diferente, ó. É como se Jesus dissesse, pô, meu amigo, você pode enxergar qualquer coisa, sei lá. A parada não é assim, não, ó. O lance é o seguinte, quem não nascer de novo não vai chegar no reino de Deus, beleza? Quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Jesus compara esse momento em que a gente enxerga, beleza? Esse reino com um novo nascimento, como nascer de novo. Cara, o que tem que acontecer para você nascer de novo? Se você está vivo, você teria que morrer, beleza? É como se grande parte da nossa vida morresse para que Jesus vivesse em nós, para que Jesus entrasse em nós. Tem uma música de uma banda chamada U2. Não sei se você já ouviu falar nessa banda. Alguém conhece essa banda aí? É coisa de velho, não é isso? Poxa, chamei uma opção de gente velha aí. Coisa de velho, cara. Aí tem essa banda tem uma música que diz assim, Javé, que é, né, Jeová aqui da Bíblia e tal. Javé, sempre a dor quando uma criança nasce. Diz isso na música do YouTube. Javé, sempre a dor quando uma criança nasce. É interessante que quando a gente nasce de novo, é interessante que quando a gente se converte a esse evangelho, muda tanta coisa na nossa vida que algumas coisas são realmente doloridas, cara. E a Bíblia diz que a resposta que a gente tem para aquilo que a gente enxerga é uma resposta de arrependimento e fé. Quando a gente se arrepende, poxa, daquilo que a gente vivia antes de ter enxergado toda essa beleza do evangelho, pô, sempre a dor, cara, sempre a dor. No nascimento de uma criança, enquanto eu estava lá na moleza, né, esperando pegar meu filho nos braços, a minha esposa estava lá sentindo dor, beleza? Aquilo que é chamado de, né, as dores do parto, aí tem mulheres aí para relatar essa parada aí para você. Poxa, cara, sempre a dor no novo nascimento, realmente sempre a dor, mas tem muita coisa que é muito maneira, cara, tem muita coisa que é totalmente, assim, maravilhosa no meio disso tudo. O que eu quero dizer, é possível que entre esse processo de regeneração e o novo nascimento, você esteja em qualquer momento, mas o que eu quero dizer é o seguinte, sempre a nossa vida continua a mudar, porque, qual é a parada? A gente pensa assim, eu pensava assim, poxa, o dia que eu me entregar para Jesus, tudo vai mudar, dei até uma desafinada aqui, vou voltar, o dia que eu me entregar para Jesus, tudo vai mudar no meu coração,
Realmente, tudo muda no nosso coração quando a gente se entrega, mas nem tudo muda também no nosso coração. Pô, você está sendo contraditório, vou tentar explicar melhor. Quando a gente passa a enxergar pela ótica do Evangelho, com o Espírito Santo dentro da gente, cara, tudo na nossa vida tem outro significado. Então, assim, tudo perde o seu valor, como a gente cantou agora há pouco. Realmente, agora eu vejo a preciosidade que poxa, cuidar de alguém com amor, fazendo aquilo que Jesus me ensinou a fazer. Como eu percebo que é totalmente maravilhoso falar dessa palavra para vocês, como alguém um dia falou para mim quando eu tinha 15 anos. Essa redefinição de valores muda completamente a nossa vida, mas a nossa vida não muda por completo até que esse último dia chegue. A parada aqui é o seguinte, a gente está, cara, entre um dia da nossa vida e o último dia da nossa vida. E nesse caminho, entre esse dia de hoje e o último dia, a gente vai ainda se convertendo. O problema é o seguinte, a gente acha que a conversão é assim, naquele dia lá que você levantou a sua mão, que eu vi aquele dia, não foi? Que a gente orou junto, cara, ali tudo mudou e acabou. Agora acabou toda a crise, acabou todo o problema, acabou toda a dúvida, acabou tudo, e agora você está totalmente perfeito e vai viver perfeito até o último dia. Mas não, realmente tudo mudou na perspectiva de que sua mente mudou, seu coração mudou, agora você é a habitação do Espírito Santo. Mas tem muita coisa ainda para rolar, beleza? Tem muita coisa ainda para mudar, a gente não pode parar por aqui. Tem um cara que vai dizer o seguinte, eu esqueci o nome do cara, mas o que vale é o que ele diz, que é bem maneiro. Ele diz o seguinte, cara, eu não sou hoje quem eu desejava ser, eu não sou hoje quem eu imaginava ser, mas certamente eu sou hoje alguém totalmente diferente do que eu era. É claro que a gente sempre imagina que a gente vai ter uma vida um pouco mais santa, eu acho que isso é santo também, e tem que ser assim, a gente tem que sempre querer mais. Então, se eu oro 1 hora, eu, acho às vezes que isso não é suficiente, e eu gostaria de orar 2 horas, e orar 3 horas, e orar muitas horas, e de repente o dia todo. E começa a nascer essas paixões no nosso coração, assim, muito diferentes. A gente começa a gostar de ler a Bíblia, cara. E o texto em si é difícil, né? A linguagem é difícil muitas vezes, mas a gente começa a amar essa parada, cara. A gente começa a amar estar aqui nesse lugar, esse lugar não tem muito enfeite, não tem muito nada, tem uma galera até legal aqui, né? Contando comigo. Mais ou menos, né, Pedrinho? Tem uma galera mais ou menos aí, não tem a galera legal. Cara, mas só tem isso, mas não, o que tem aqui é totalmente diferente, porque aqui é a igreja, é o corpo de Cristo, a gente começa a se amar nesse lugar, e a gente vive o evangelho verdadeiro. Cara, isso é maneiro demais, mas tem muita coisa para rolar na nossa vida, é isso que eu quero que você entenda, cara. Tem muita coisa ainda para mudar no nosso coração. Vou te dar um exemplo, tem um texto aí que eu acho que vai ser fundamental para você entender essa parada, que é Lucas 22, verso 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Beleza? Qual é a parada aqui? Jesus está para ser crucificado, aí, está comendo lá com os discípulos. Jesus fala assim para Pedro, olha só que maneiro, os caras já andaram com Jesus 3 anos, a vida dos caras já mudou bastante. Jesus fala assim para Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. É o que eu estou querendo te explicar agora. Entende? A conversão não é naquele dia. Teve um dia que Jesus falou, Pedro, larga seu barco, larga esses peixes, larga o dinheiro que isso pode trazer para a sua vida, vem e me segue. E Pedro fez isso. Pedro levantou a mão, beleza? Pedro foi lá na frente e Pedro fez várias orações durante a vida dele.
e falou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e falou uma opção de coisa maneira. Percebeu que Jesus fala que, olha só, cara, e quando você se converter? Mas Pedro já era convertido, cara. Entende? A conversão é um processo contínuo. A gente, às vezes, tenta estabilizar esses marcos na nossa vida, isso atrapalha a nossa compreensão. A conversão, cara, vai rolar na nossa vida até o último dia. Na verdade, a palavra se converter significa mudar de direção. No trânsito é assim, né? Eu faço uma conversão à direita, é assim que diz o código de trânsito. Você liga a seta, olha no retrovisor, por favor, e aí você faz a conversão lá, e vice-versa, para a esquerda, liga a seta. É mudar de direção. Só que, às vezes, a gente, nessa caminhada, vai voltando para a direção errada. E aí você tem que ir se convertendo. Tem muita coisa que tem que ir se adaptando, até que chegue o último dia, em que a gente possa dizer no último dia para Jesus assim, Jesus, eu fiz tudo, cara, lancei a última semente, agora eu quero te encontrar e viver contigo para sempre. Assim, por mais que a gente não tenha oportunidade de dizer isso, eu acho que o sentido da nossa vida é assim. Tem um filme chamado, não sei se você conhece, não sei se é muito famoso, é uma série, na verdade, chamada Crepúsculo. Beleza, alguém não assistiu? Vou dar spoiler agora. A nossa conversão, cara, tem que ser diferente dessa saga Crepúsculo, no seguinte sentido, pô, a saga vai piorando, beleza? Do primeiro, não é, cara, é decepcionante essa parada. Isso aí eu fico revoltado, completamente revoltado. Porque tudo bem, você assiste o primeiro filme, aí você vê lá uns caras pintados de branco, assim, que são vampiros. Mas eles estão pintados de branco. Ninguém repara que eles estão pintados de branco. Ninguém repara que eles são diferentes. Eles estão pintados de branco. Se o sol bate na pele deles, brilha. Ninguém repara que eles são diferentes. Aí tem aqueles caras lá. Aí você diz, tudo bem. Aí tem um garoto lá, que ele vira lobo. Aí você pensa assim, cara, essa história é estranha, né, cara? História de vampiro com um garoto que vira lobo. Aí, pô, o cara, para virar lobo, ele tem que tirar a camisa para virar lobo. Isso é ridículo. Fala, qual é a lógica disso? Você tem que tirar a camisa para virar lobo. Fala na moral mesmo. Aí eu fiquei constrangido no cinema, que na hora que o garoto tirou a camisa para virar lobo, as garotas começaram a gritar no cinema. Aquilo me atrapalha, eu já fico meio chateado. Aí, olha, ele tira a camisa, vira lobo, aí ele vira um lobo, não tem roupa nenhuma. Aí, na hora que ele volta a virar homem, aí ele volta com a roupa. Cara, aí você pensa assim, pô, essa parada tá muito louca. Aí tem uma menina lá, que a menina fica alegre, muito triste, com a mesma cara, assim. Ela tá com a mesma cara e tá rolando essa parada. Aí você, beleza, assistiu o primeiro filme, entendi tudo. É isso que você tem que entender do primeiro. Aí vai pro segundo, pro terceiro, rapaz, o filme vai piorando, assim, vai ficando péssimo mesmo. Aí, na parte final, eles fazem um favor para a gente de separar em duas partes. O último, para você, né, pô, já vi tudo, não vai ver o último. Aí separam em duas partes. Tem uma parte lá, sei lá, que, pô, se jogava no lixo, não acontece nada. Aí, na parte final, agora é o spoiler, pode tapar o ouvido. Pô, você pensa assim, cara, agora vai ser, né, aquela guerra mundial mesmo, dos vampiros, vai ser com os lobos, todo mundo na guerra. É agora, pô, pelo menos, paguei 4 ingressos para ver esse negócio, é agora. Aí eles começam naquela luta, o negócio tá maneiro, assim, tá ficando maneiro. Aí, cara, o final é decepcionante, porque o que acontece? Na hora que a galera começa a morrer mesmo, arrancar a cabeça, não sei o que, pô, você está vendo filme de vampiro, você quer aquilo. Aí, daqui a pouco, a garotinha lá acorda, tipo assim, tava tudo na cabeça daquela garota que é vampira, não aconteceu nada, cara. O filme é decepcionante. Quando você acha que a galera vai morrer mesmo, vai acabar vampiro na Terra, vai acabar tudo, não. Tudo se passou na cabeça da menina e nada aconteceu, e eles voltaram para casa e acabou a história, cara. Brincadeira. A nossa vida, cara, não pode terminar assim. Não é isso? Decaindo como a série Crepúsculo. Na verdade, cara, a nossa vida cristã, a tendência correta da vida cristã é a gente progredindo, beleza? Caminhando de forma que Jesus apareça cada vez mais
nas nossas atitudes, nas nossas palavras. O que está rolando agora para você que é adolescente que está aqui, cara, você está no primeiro passo, cara. Você está no primeiro filme. Não da série Crepúsculo, beleza? Mas você está no primeiro filme. Até o último filme, muita coisa vai rolar, mas a coisa vai melhorando. Pô, A Culpa das Estrelas é muito melhor do que Crepúsculo, né, cara? No final, né? Porque o que vai acontecer no final? Não, tô zoando, não vou falar o final desse não. Mas você já sabe. Mas, pô, pelo menos acontece um negócio ali surpreendente. Você está esperando que uma pessoa... E aí a outra, aí você fica assim, poxa, você viu que eu não contei, não foi? Cara, essa é a nossa vida, cara, cristã. Então a gente vai dando passos em direção a Jesus. E a gente vai permitindo, a partir de agora, que Jesus comece a tomar conta da nossa vida como um todo. A gente passa a ter um rei na nossa vida, é assim, quando a gente se entrega para Jesus. E Ele tem que reinar sobre o nosso namoro, beleza? Ele tem que reinar nos nossos estudos. Ele vai ter que reinar no nosso trabalho quando a gente for trabalhar. Ele vai ter que reinar na nossa relação familiar. O apóstolo Paulo vai fazer o favor para a gente de dizer que aqueles que não cuidam da própria família são piores que os infiéis, beleza? Quem não cuida da própria casa é pior que o infiel. Ou seja, você tem que honrar sua família, você tem que respeitar os seus pais, e nisso você vai mostrar para eles a face de Jesus brilhando no seu rosto, daqui para frente. E em tudo Jesus vai reinar, nos nossos estudos, e aí nos nossos planos, na nossa carreira, na nossa faculdade. E vai ser assim até o final, até que a gente se pareça cada vez mais com Ele. Consegue perceber? Aos poucos a gente vai se apagando nessa vida, para que Jesus ele cresça cada vez mais, como disse certa vez João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. A lógica cristã é justamente essa, cara. Aos poucos a gente vai diminuindo, a gente vai sendo menos a gente, e Jesus vai sendo cada vez mais Ele na nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:20, que Ele foi crucificado com Cristo, agora já não é mais Ele quem vive, mas é Cristo quem vive nele. Beleza? A gente pode dizer isso pela fé, tudo bem? A gente foi crucificado com Cristo, agora já não é mais a gente que vive, cara, agora é Jesus que vive na gente. Um dia alguém perguntou assim, poxa, mas se Paulo diz que ele foi crucificado com Cristo, por que tudo não mudou, né, na vida de Paulo, de modo que ele se tornou completamente perfeito, assim, completamente perfeito? Cara, porque o processo de crucificação é demorado. É demorado. A morte pela crucificação demora muitas horas, às vezes alguns dias. Então é isso que vai rolar na nossa vida. Até o último dia, Jesus vai sendo crucificado, né? E a gente sendo crucificado com Ele, beleza? Até que Ele reine cada vez mais na nossa vida e chegue o último dia e a gente seja tornado perfeito quando a gente encontrar com Ele face a face. Eu tenho 2 aplicações aí muito rápidas para você. Primeira aplicação é a seguinte, cara, ore para mudar e mude, beleza? Na verdade, esse processo de conversão, se a regeneração, que é quando Deus abre seu olho e abre seus ouvidos para você ouvir e ver esse reino maravilhoso, parte somente de Deus, e esse amor é tão bonito e sublime que ele é irresistível. O segundo momento, que é esse momento da conversão, esse momento tem uma coparticipação. Beleza, eu participo com Jesus, a gente caminha junto agora, e tem um esforço da minha parte também, o esforço dele já foi feito na cruz, agora tem um esforço da minha parte, e o Espírito Santo vai caminhando comigo e vai me santificando. Então agora é hora da gente pedir a Deus para mudar e querer mudar. Não é assim, pedir a Deus para mudar e ficar esperando, é pedir e fazer, beleza? É orar e agir, é assim que a Bíblia ensina para a gente. E por último, cara, a gente tem que deixar Cristo ser realmente o centro da nossa vida, para que o mundo veja na nossa vida a maravilhosa graça de Jesus Cristo que se manifestou. Vai ter gente aqui, por exemplo, que vai ter uma história como a minha, que de repente, do nada, ouviu o Evangelho de Jesus e se converteu e não tinha
pais cristãos e não tinha avós cristãos, e aí não tinha muitos amigos cristãos. Esses amigos às vezes não falavam muita coisa, e aí de repente quando você se converte, realmente você tem uma mudança drástica assim na sua vida. Tem uma galera que tem uma vida que até considerada moralmente boa de repente. Uma pessoa que seja estudiosa, uma pessoa que seja um bom filho, isso pode acontecer? Pode, mesmo sem você ser crente, beleza? Conheço muita gente assim. Pô, tem uns alunos meus que eu digo assim, cara, moleque muito bom, só falta ser crente. Não é isso? Cara, pô, é bom aluno, talvez o melhor aluno que eu tenha, pô, é bom filho, honra os pais, isso é maravilhoso demais. Mas falta uma coisa, tem um cara chamado George Whitefield, aí ele diz que um dia ele foi visitar uma casa lá, ele pregava o evangelho, aí ele nessa casa encontrou uma família teoricamente perfeita, assim. Parecia que tudo estava certo naquela casa, tudo estava certo naquela família. Aí ele ficou sem graça de pregar para aqueles caras, né? E aí ele diz assim que ele fica em oração, a família fica decepcionada porque ele não prega, porque ele pregava para todas as famílias, mas aquela que não era cristã, ele ficou sem graça de falar alguma coisa. Aí diz a história que ele escreve na janela assim, não sei como ele consegue escrever na janela, uma janela de bronze e tal. É época antiga, você não sabe o que é, mas beleza, aceita essa parte da história, igual você aceitou que o vampiro lá, pintado de branco, não sei o quê, o cara bota roupa, fica sem roupa e tudo certo. Cara, aí ele escreve na janela assim, falta-lhes apenas uma coisa. Pô, realmente falta apenas uma coisa às vezes, né? Então você pode ter uma vida totalmente maluca, beleza? Você pode ser um cara que tentou se matar, se drogou, ficou maluco, cuspiu na cara dos outros, brigava, sei lá o quê. Você pode ter uma vida toda certinha, vocês dois precisam de Jesus, beleza? Essa é a mensagem do Evangelho. E às vezes conversões radicais acontecem, mas às vezes você nasceu num lar cristão e você sempre foi crente, beleza? E aí? Você se converteu? Cara, com certeza. Às vezes você se converteu muito antes daquilo que você conseguiu tomar consciência de que você já era convertido, mas você já nasceu, entre aspas, num lar cristão, acreditando, e sempre orou. Eu espero que seja assim com meu filho. Pô, meu filho nasceu numa casa que é uma casa de oração. A gente dedicou a nossa casa como casa de oração antes dele nascer. Então, cara, ele ora, meu filho tem 1 ano e 10 meses e ora, pelo menos amém, ele fala, é o que ele sabe. E ele fecha o olho, ele fica assim, ele abre o olho, ele faz assim, e tipo, até acabar, beleza. O tempo para ele é diferente, ele fica ansioso para abrir o olho logo. A gente fala, fecha o olho, aí ele fecha, aí fica. Mas ora. E é ele, quando ele tomar consciência de si, ele vai ter certeza que ele sempre foi crente. E ele se converteu? É claro que se converteu, porque ele crê, porque ele viu a glória de Deus, porque ele crê nesse evangelho, beleza? É claro que é assim, se você ama a Deus e nasceu numa casa cristã, é claro que você se converteu. Você não precisa desse dia que você levanta a mão. E outra coisa que eu vou falar para você, é muito melhor a sua situação do que a minha. Que, pô, vivi 15 anos da minha vida igual um maluco, beleza? Acreditando que a vida não tinha sentido nenhum, acreditando que tudo era sem graça, que ninguém me amava, que a vida era chata demais para eu viver. E aí, com 15 anos, graças a Deus, eu fui alcançado por essa graça maravilhosa do Evangelho. Se você nasceu num lar cristão e sempre foi cristão, poxa, o teu testemunho é muito maior do que o meu, e eu gostaria de ter nascido nessa casa. Graças a Deus, meu filho nasceu nessa casa hoje, graças a Deus, e é o que eu espero para a sua vida também. Meu querido, é hora da gente colocar nossa vida diante de Jesus e a gente continuar a dar passos de fé, a gente perceber que às vezes é possível dar passos para trás, mas a lógica da nossa vida é ser diferente daquele filme chato. A lógica da nossa vida é a gente caminhar de modo cada vez mais sublime e bonito, e de modo que as pessoas vejam na nossa vida, no nosso rosto, no nosso coração, o que Cristo fez por nós. Você deve entender que hoje você deve ser melhor do que foi ontem e acreditar que amanhã você será melhor do que hoje, porque cada vez mais Cristo vai se manifestar no seu coração e o Espírito Santo vai se manifestar de forma plena na sua vida. É isso que eu espero para você e é isso que eu espero para a minha vida também, até o último dia que seja assim. Amém? Vamos orar?
Senhor, muito obrigado, Pai, porque tudo mudou no nosso coração no dia que a gente ouviu a Tua voz, tudo mudou no nosso coração no dia que a gente enxergou a Tua glória, e se a gente sempre enxergou a Tua glória porque a gente nasceu num lar cristão, a gente te agradece porque tudo sempre mudou no nosso coração várias vezes e tantas vezes. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue se manifestando na nossa vida, de modo que a gente continue a se converter também dos nossos maus caminhos para o seu bom caminho, para o seu caminho perfeito e maravilhoso, porém estreito, Senhor, que a gente siga, Pai, nessa rota rumo a Jesus Cristo, Pai, que Ele se manifeste na nossa face, nas nossas escolhas, no nosso cotidiano, Pai, em nome de Jesus, nas nossas ações, nas nossas reações, a gente quer ver Jesus Cristo reinando, Pai, que até o último dia a gente possa Te glorificar, que até o último dia a gente possa crescer na fé, que até no último dia a nossa fé possa amadurecer e crescer a cada dia mais, que a gente tenha sempre motivos para se arrepender realmente, Pai, que a gente tenha sempre motivos para se colocar na Tua presença, Pai, o que a gente Te agradece, Te louva por esse dia, por essa noite, em nome de Jesus, amém.